falando em realidade nua e crua, ainda sobre a composição ministerial, até o MST quer uma boquinha. Sim, senhores, MST quer uma boquinha. Por favor, coloca na tela, por gentileza, Joelton. Matéria da nossa Júlia Schiafarino. MST quer um ministério para chamar de seu. Pode subir. O Movimento Sem Terra se articula para garantir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A pasta não existe, mas é uma estrutura que ela pode ser criada, né? Edgar Preto é um dos principais cotados, né? O Edgar Preto foi candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, perdeu, sequer chegou ao segundo turno, né? Lá no Rio Grande do Sul, a reta final, o Palácio Piratini foi disputado ali entre o Eduardo Leite e o Onyx Lorenzoni. E, enfim, e o Preto disputa a indicação com o deputado Valmir Assunção. Valmir Assunção, ele é ex-sem terra, né? Deputado da Bahia, que ele foi reeleito, e o MST tem orgulho de ter o Valmir Assunção para, enfim, lá na Câmara para articular as ações do MST, né? Então, já se fala que o Valmir poderia ser também o ministro do MDA, tá? Então, é isso, o MST aí trabalhando firme e forte para também ter um ministério para chamar de seu, tá? Falando ainda em partidos, deixa eu colocar essa notinha do Novo, por favor, Joelton. Eu publiquei à tarde uma notinha sobre o Novo, até criticar nas redes sociais, e teve gente que falou, nossa, Wilson, você não tem... Eu até recebi uma crítica aqui no Twitter, mas enfim, gente, é engraçado, quando você publica uma coisa, as pessoas não gostam e já falam que é fake news ou coisa parecida. O fato é que é o seguinte, o Novo, ele já começa, tem umas tratativas já para discutir a mudança do nome do partido e até uma possível fusão. O Novo diminuiu nas eleições de 2022, né? Virou praticamente um partido nanico, né? E para sobreviver, a sigla já começa a estudar um brand de marca, né? Mudar de fato o nome do partido e uma fusão. Esse é um assunto muito da cúpula do Novo, tá? É um assunto que incomoda, é indigesto, não é um assunto fácil, mas a cúpula do partido percebeu o seguinte: fazer política do jeito que eles faziam não vai para frente, porque eles ficaram isolados na Câmara, perderam espaço no Congresso Nacional, e o único ativo que eles têm é o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais. Então o Romeu não pode ficar lutando sozinho. Pragmatismo se impõe, ainda mais no momento que a política voltou a ser o que era. As placas tectônicas da política se reajustaram nas eleições de 2022. E aí o Novo já começa a estudar uma possibilidade de voltar a crescer de novo. É aquele princípio, né? Recua um passo para avançar dois, tá? Isso vai ser discutido no início do ano que vem, tá? E falando em discussões, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento ali relacionado ao orçamento secreto. Coloca aí, por gentileza, ô Joelton. Só bem? Isso. Rosa Weber diz que norma no orçamento secreto... Opa! Não muda julgamento no Supremo. A Rosa Weber apresentou o voto dela hoje, né? Pode subir, por gentileza? Rosa Weber, presidente do STF e relatora do orçamento secreto na Suprema Corte, disse que a tentativa do Congresso Nacional de regulamentar a questão, falamos sobre isso ontem, é bem recebida, mas não vai mudar o julgamento em curso. Ela disse ter sido informada oficialmente pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, no que definiu como a abertura do parlamento ao saudável e democrático diálogo interinstitucional. Ela ressaltou, no entanto, que a iniciativa, porém, em absoluto prejudica o julgamento iniciado na assentada anterior, né, na sessão anterior do Supremo, né? A expectativa é que o Congresso vote amanhã, né, essa resolução para se alterar o orçamento secreto. Só para lembrar, caso você perdeu o programa de ontem, né, caso você esteja dormindo em berço esplêndido, né, ou caso você tenha participado de algum ataque de pirata espacial, tenha sido sequestrado, tenha ficado congelado em carbonita, né? As pessoas que assistiram Star Wars vão entender essa referência. Caso você tenha ficado desligado das notícias, ontem o presidente do Senado foi apresentado, né, um projeto de resolução da mesa diretora do Senado para se regulamentar o orçamento secreto, né? E uma das diretrizes
dessa norma é você dividir os recursos do orçamento secreto proporcionalmente às bancadas no Congresso Nacional, tá? Ô, Joelton, é só essa informação que nós temos sobre a questão do julgamento do Supremo, né? Acho que sim, né? É só isso que nós temos. Então, é só isso que nós temos. E ainda sobre as notícias, tem uma notícia que o Cláudio deu agora há pouco, exclusiva, né? Lula pode ter mais que orçamento secreto só para propaganda. Coloca aí na tela, por gentileza, Joelton. Obrigado. Só para a gente fechar nosso dia de boas notícias. Pode subir, por gentileza. Além do jabuti do mercadante, né, o projeto de lei da Câmara, aprovado ontem, prevê a expansão do gasto com a propaganda das estatais, né, dos atuais 0,5% para 2%. Em 2021, o faturamento das estatais bateu R$1 trilhão, segundo o relatório agregado das empresas federais, referente a 2021 e divulgado em setembro passado. Partindo desses números, o governo pode ter um orçamento para propaganda de cerca de 20 bilhões. Isso é um valor superior aos 16,5 bilhões que Arthur Lira teve de orçamento secreto em 2022. Vejam, gente, como é que a história se impõe, né? E a realidade se impõe. Em novembro, quando eu tirei meu tempo de descanso, eu tava até comentei isso com o Cláudio, aqui na redação, eu conversei com uma fonte minha ligada ao PT, que sempre acompanha essa questão da publicidade, né? E ela me falou o seguinte: Wilson, deixa eu te dar uma dica de reportagem. Fique atento à questão da propaganda. Fique atento à questão da publicidade. Se tem um local onde os caras vão querer desviar alguma coisa, vai ser nesse setor. E o curioso é que essa emenda já abriu uma margem para isso. E o Cláudio matou a charada com esse push. Então vejam como é que as coisas estão de fato interligadas. Assim, é um filme que volta, né? É um filme que está voltando aí. E é isso. E a nossa função vai ser aqui, encher o saco, fiscalizar, para que o seu dinheiro seja sempre muito bem aplicado, tá?